esse vídeo, né, para me soltar as Santas Escrituras e também para mim soltar os sonhos, né? Sonho que Jesus apareceu para mim no dia 1º de dezembro e também para me confirmar nas Santas Escrituras, para soltar o sonho do arrebatamento também, que Jesus está voltando. É tempo das pessoas começarem, já era para estar se preparando, né? Então, já está no tempo das pessoas estarem mais do que preparadas para quando o Senhor vir levar. É tempo das pessoas começarem o quê? Se consertarem. Consertarem como? Se tiver mágoa de alguém, chega ao teu irmão e pede perdão. Se tiver alguém para chegar e pedir desculpa, pede. Porque Jesus está voltando, para que não seja, por causa desse detalhe, seja impedido de ser levado ao céu. Porque as pessoas sabem, se nós não tivermos com santificação, o primeiro mandamento que o Senhor nos deixou foi nós amar uns aos outros. E é esse que nós temos que cumprir, né? Amar uns aos outros e perdoar também. Nós temos que perdoar, né? E bora pra cá. Eu vou fechar a Bíblia e vou versículo que o Senhor mandar. O que o Senhor falar conosco é o que eu vou soltar, né? Bom dia para vocês, que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus esteja no controle sempre da nossa vida, sempre dos nossos caminhos. Bora? É Romanos 16. E o versículo 21. Bora? Versículo 21. O versículo 21, ele é curtinho. E eu vou soltar ele para vocês e vou até o versículo, até o restante. O versículo 21, e o 21, aí termina em que? No 25, 5 versículos. 21, 22, 23, 24, 25. 5 versículos para vocês, que o Senhor, foi o que eu pedi assim, né? Eu abri para o Senhor falar comigo e falar convosco, né? Ainda não sei. Vai ser surpresa, tanto para mim como para vocês. Bora? O que é que o Senhor tem que falar para nós hoje? Principalmente para mim, né? Eu amo ouvir a voz dele, né? Tá certo que é na minha voz, mas eu amo ler a palavra dele, saber que ele falou comigo, falou com vocês também, né? Ó, saiu, saudam vós, temer Timóteo, sauda vós Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, e Sosipadro, meus parentes. Aqui é o que? Uma saudação que ele tá mandando, ele tá saudando, então ele tá saudando a nós, né? Como igualmente eu saudo vocês, como bom dia, né? Para quem é crente, a paz do Senhor. Para quem não é, então eu saúdo vocês com bom dia e convido vocês para você escolher o sacrifício que Cristo fez por vocês na cruz do Calvário. Não perde tempo. Colhe a tua salvação que o Senhor te concedeu. Cristo concedeu a cada um de nós a nossa salvação. Cada um de nós precisamos acolher, né? Olha, Cristo está voltando e vai ser aberto o 6º selo. O 6º selo vai ser um ai. E vocês se preparem, o Senhor está voltando. Bora pra cá, pros outros versículos. Aí vou começar a soltar os sonhos, tá bom? Ó. Eutécio. É Eutécio que esta carta. Eutécio que esta carta. Escrevo, vós. Saudo no Senhor. Então, também do mesmo jeito eu saldo vocês no nome do Senhor, né? Todas as de manhã, né? Também à tarde, né? No período da noite. Saldo vós. Caio. Meu hospedeiro e de toda a igreja. Então, o Senhor tá saudando que todos nós. Por quê? Porque nós somos igreja. Ele está saudando o que? A igreja dele, o templo dele, ele está saudando, né? Glória a Deus. E um bom dia ao meu Senhor também, né? Glória a Deus.
Saúdo vós, Caio, meus hospedeiros, e de toda a igreja, toda a igreja. Saúdo vós, Erasto, procurado da cidade, procurador da cidade, e também o meu, e também o irmão. 4. Encerrei. Não, ainda tem outra, deixa eu terminar. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aqueles que é poderoso para vós confirmar segundo o seu evangelho e a pregação de Jesus, conforme o evangelho, conforme a revelação do ministério que desde tempo até nos desde o tempo eterno, eternos, esteve oculto. Então, ele teve oculto, mas quando o Senhor veio, o Senhor colocou o templo dele, né? O reino dele para todos nós, né? Teve oculto, mas não tá mais, né? Esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Aqui, Ranel, para a obediência, obedecer o que? A fé, obediência à fé, ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Você está vendo aí? Que palavra maravilhosa o Senhor deu para todos nós, né? O Senhor falou comigo e contigo. Foi o quê? Foi Romanos, o último Romanos 16, a última folha de Romanos 16, começando no versículo o quê? No versículo 21, o Senhor saudando, né? A saudação, saudou a todos, né? Que ele trouxe, né, para todos nós. O evangelho do Senhor está em todas as nações, tá? O evangelho do Senhor, glória a Deus, né? Então, assim, e agora vai o quê? Esse tem a revelação do ministério que desde o tempo eterno esteve oculto. Então, esse ministério que teve oculto, ele foi posto para todos nós, quando Cristo veio à terra, ele foi posto para todos nós, né? E agora já vai ser novamente. Por quê? Porque o Senhor vai tirar o sacrifício dele da terra no dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, o Senhor tira o sacrifício dele da terra. Tá falando em Daniel, bora lá? Algo que eu vou falar para vocês. Nós, assim, vai vir por aí pela frente uma grande perseguição aos fiéis do Senhor. Mas é o que eu falo para vocês nos meus vídeos. Permanece firme no Deus Altíssimo. Permaneceis firme no Deus Altíssimo. Porque em Daniel passou pelas mesmas coisas que a humanidade inteira ela vai passar. Mas o que? Daniel continuou firme. Do mesmo jeito eu digo a vocês, continue firme, fazendo a vontade do nosso Senhor. Não se desvia, porque o Senhor tem salvação. O Senhor vai tirar o reino dele da terra. Mas vai haver salvação para cada um daqueles que não se marcar com a marca da besta, não aceitar o sistema. Para vocês vão ter salvação. Não recebeu o sistema, não recebeu a leitura facial, não recebeu o chip para poder pagar alguma coisa que vocês passaram em farmácia ou em mercantil, não recebeu?
Vocês são do Deus Altíssimo. Agora, se vocês receberem, né? Aí você já passa a não pertencer mais ao Senhor. Pertence, né? Vocês já entenderam. Faz igual Daniel. Daniel, ele não se prostrou perante o que? A imagem. Vai ser imposto para vocês também. Aguenta firme. Faz igual Daniel fez. Te consagra ao Senhor. Ora 3 vezes durante o dia. A tentação que Daniel passou, a humanidade vai passar também. E vocês, fiéis do Senhor, que vão ser deixados para trás, não perde a fé no teu Criador. Continua. Continua, porque o Senhor vai pelejar por nós. Vai pelejar por vocês, né? Por quê? Porque vai chegar esse dia. E o anticristo ele ainda não se manifestou por causa do Senhor, por causa das 5 virgens prudentes que está na terra, né? E as 5 loucas que vão ser deixadas para trás, vocês o que? Aguentam e permanecem, para que vocês não perdam a salvação de vocês, né? Bora pra cá? Eu vou ler em Daniel. Por que eu vou ler em Daniel? Por causa que o que está escrito aqui no livro do Apocalipse, eu vou ler logo no livro do Apocalipse. O que? A marca da besta. Que vai ser imposto para todas as pessoas. Eu vou ler. Pronto, tá aqui. Sobre o que eu falei para vocês, né, ó. E outro anjo saiu dizendo, caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações atormentava. A todas as nações atormentadas, dando a beber do vinho da ira, da sua formigação. Então, assim, o que é que vai cair? A Babilônia. O que é a Babilônia? A Babilônia é o tempo católico. O Senhor vai colocar ele por terra agora. O Senhor vai colocar esse tempo por terra agora. No dia do arrebatamento vai ser aberto o 6º selo. E com o 6º selo, então, é o que eu já falei para vocês, as minhas visões, né? E vou soltar o sonho para vocês. Não agora, eu vou soltar na Santa Escritura. Aí após, eu vou soltar os sonhos, tá bom? Ó. E seguiu o 3º anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta. Então, o anjo vai sair anunciando, né? Se adorar a besta ou se marcar com a marca dela, vocês já perderam a salvação. Não fazem isso. Aguenta igual Daniel. Vou ler aqui com vocês, mas vou lá pro livro de Daniel. Vocês viram que vai ser imposto. Mas se vocês suportarem, pode ter certeza que vai ter salvação para todos. Os que aguentarem, né? Glória a Deus que vai ser por um pouquinho de tempo, né? Glória a Deus, glória a Deus. E seguiu o 3º anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta, é o que vai ser posto. Por isso que eu digo a vocês, atrás de toda imagem vai se levantar um. Atrás de toda imagem, existe o quê? O inimigo. Ó, essa besta quem é? É o inimigo do Senhor. E se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Então, o que receber, vai ser levantada uma imagem. Vai ser levantada uma imagem para que as pessoas se vá adorar ela, né? Se prostre perante a ela. A mesma coisa que aconteceu com Daniel. Mas só que aqui ainda tem mais coisa. Lá no Daniel foi só uma imagem. E aqui tem mais coisa, que no livro do Apocalipse tem mais coisa. Mas a mesma coisa que Daniel fez, vocês fazem. Ó. E recebeu o sinal na sua testa ou na sua mão. Então, a biografia, não sei o que, né? Então, esse negócio aí que eu tô falando, né? Vai ser na testa. Vai ser o que? Quando vocês entrar nos cantos. Quando vocês entrar nos cantos, vocês só entram se vocês tiverem a leitura facial. Como é que vocês vão ter essa leitura facial? Vocês vão ter que receber. Para vocês entrar no mercado, para vocês entrar na farmácia, para vocês comprar alguma coisa. Para vocês receber dinheiro, vocês precisam dela. Então, se vocês aceitarem, vocês podem ter certeza que perdeu a salvação. Se vocês recusarem, pode ter certeza que vão ser perseguidos. Mas o que? Faz igual Daniel fez. Não se rende. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, ou receber o sinal na sua testa ou na sua mão,
também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. É após o arrebatamento. Por quê? Porque esses que recebeu, então, eles vão ser atormentados perante os anjos e perante o Cordeiro. E é o quê? E a fumaça do seu tormento subirá para todo sempre. Não tem repouso, nem de dia, nem de dia, nem de dia e nem à noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, aqueles que recebeu o sinal do seu nome. Então, o sinal do seu nome, você já deve entender. O sinal do seu nome pode ser qualquer coisa que tenha um nome de uma pessoa, que seja o que. Vou assim deixar bem explicado. Se colocar um chip na minha mão, tem uma pessoa que fez, não tem? Tem mesmo, é uma pessoa que fez. Pois então, se você recebeu o sinal do nome dele, pois então, recebeu o sinal do nome dele, pois então, por detrás dele vai ter alguém muito poderoso. Ah, não poderoso não, né? Mais poderoso é o Senhor. Por detrás dele tá o quê? A besta. É que eu vou deixar assim bem esclarecido, mas um pouquinho desviando, né? Porque as coisas do Senhor é assim, né? Então, por quê? Mas só que a minha boca tem que ser aberta pra falar toda a verdade, né? Então, se eu vou ter um chip na minha mão, então, ele foi feito por alguém. Alguém foi o proprietário dele. E por detrás dessa pessoa existe um plano maligno. Não é que essa pessoa seja o que? Maligno. Mas existe um plano maligno principalmente, exclusivamente do inimigo. Não estou dizendo que essa pessoa seja. Entendeu? Mas o que? O que a Bíblia fala... Por detrás dessa figura tem o quê? Tem uma pessoa muito poderosa. Uma pessoa não, né? Que eu não vou nem... Então, não tô falando de ser humano da terra. Eu tô falando do plano maligno do inimigo. Porque, eu não quero que eu falo pra vocês nos meus vídeos. Ele tem artimanha. Ele não vai entrar assim, visível pra vocês verem. Porque todo ser humano ia recusar. Quem que vai... Se ele chegasse a comparecer, quem ia querer receber ele? Ninguém. Pois então, ele vai usar malícia. Vocês acham... O tempo evangélico está corrompido. As 5 virgens vão ser deixadas para trás. Por quê? Porque elas se corromperam. E elas o que? Elas foi imposto. E elas o que? Elas aceitaram. Elas nem perceberam o sono, para você ver como o sono é terrível, né? Então, foi imposto, elas não conseguiram largar, né? Quantas pessoas não vão ser marcadas agora e são do Senhor? Mas o Senhor, o que o Senhor falou na boca de um profeta, e eu prestei atenção no que o Senhor falou. O Senhor disse que essas pessoas é dele, pertence a ele. Se forem para ser marcada, para pertencer ao inimigo, o Senhor disse que ele é mais ele tirar da face da terra do que essas pessoas serem marcadas. Vão ser deixados para trás os que vão suportar, né? Pois então, é o que eu tenho para dizer para vocês. Agora, bora lá pro livro de Daniel. Pronto, tá aqui, Daniel. Preste atenção, ó. A mesma coisa que vai ser imposto a todo ser humano. Tô ruim da garganta. O que vai ser imposto para todo ser humano ser obrigatório usar, vai ser obrigatório usar. Daniel também foi obrigada a se curvar perante uma imagem, mas só que Daniel disse que não. Disse que não e permaneceu firme. E a atitude dele agradou o Senhor, e o Senhor veio ao encontro dele. Isso vai ser imposto o quê? Eu vou ler para vocês aqui. E desde o tempo em que... É Daniel 12 e o versículo 11.
E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi retirado e posto à abominação. Então, esse tempo terrível está se aproximando. Ele já está tudo pronto. Tá faltando só ele o que? Se manifestar. Ele já está se manifestando. Só que as 5 virgens prudentes, que são o templo do Senhor, ele ainda não foi retirado da terra, ele ainda não o quê? Assim que ele foi retirado, já entra logo. Entendeu? Ó. E desde o tempo em que o sacrifício continuou, for retirado e posto à abominação da desolação, haverá 1290 dias. Então, esse vai ser o tempo da tribulação. 1995 dias. Esse vai ser o período da o quê? Da abominação, que vai ser imposto para todos. Após isso, olha o que é que diz o versículo 12. Bem-aventurados que espera e chega até 1335 dias. Aqui está dizendo essas pessoas que vão suportar o que vai ser imposto. Após o arrebatamento vai ser imposto. Aí, bem-aventuradas essas pessoas que suportam, né? Tu, porém, vai até o fim. Então, esse aqui, tu, porém, vai até o fim, já está falando para o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel vai reconhecer o Senhor agora, no final do dia dele. O povo de Israel vai começar a clamar pelo Senhor. Senhor, Deus de Israel, que é o nosso Deus, né? Ele vai clamar pelo Senhor e o Senhor vai vir. Basta ele aprender a se humilhar e a clamar pelo Senhor, que o Senhor vai vir. Mas no arrebatamento, o povo do Senhor vai ser tirado da terra, vai ser posto à abominação. E o povo em Israel vai até o fim. Vai ser retirado na vai até o final. No final do dia dele, aí ele se ergue na aliança que ele tem com o Senhor, que está escrito, que eu vou ler para vocês. Bora, ó. Tu, porém, vai, versículo 13. Tu, porém, vai até o fim, porque descansará e te levantará na tua aliança no fim do teu dia. Então, Israel, ele vai se levantar. Israel, o povo de Israel, judeus, né? Eu sou judeus. Não custa muito para vocês se levantarem, não. Começa a se humilhar e clamar pelo Senhor. Porque assim que o Senhor tirar o reino dele que foi estabelecido na terra, aí pronto, vai acontecer isso e vocês vão clamar pelo Senhor. É o que está escrito aqui em Daniel, que está escrito em Osés. É só vocês verem. É Osés 3. E o versículo o quê? Osés 3 e o versículo 5. Está escrito a mesma coisa. Que vocês, povo de Israel, vão clamar pelo Senhor no final do teu dia. Porra, então está se aproximando pro final dos teus dias na face da terra. Para todo, clama ao Senhor. Porque Jesus abre a boca e disse, o Messias, o Iau, que morreu na cruz do Calvário por todos nós, ele é o nosso rei. Pois então, assim que vocês aprenderem a clamar, vocês sobem na aliança que vocês têm com o Altíssimo. Quando vocês aprenderem a se humilhar e clamar por ele, vai subir, vocês subirão na aliança que vocês têm com o Senhor. Quando vocês aprenderem a se humilhar e clamar por ele, entendeu? É o que o Senhor deixou escrito nas Santas Escrituras, o nosso Iau, que até o nome dele foi apagado das Santas Escrituras, né? Colocaram Jesus, só que o nome do Senhor era Iau. Pois então, o Altíssimo, né? Glória a Deus. E encerrei para vocês. Agora eu vou falar sobre o quê? O que vai ser imposto. E vocês fazem igual Daniel fez. Resiste. Bora pra cá, deixa eu ver onde foi. Pronto, tá aqui, ó. Daniel 10. E o versículo, vou começar logo no versículo 1 pra poder... Vocês vão ver que vai ser igualzinho os tempos que vai acontecer, ó. A visão... Peraí. A visão... É o título que eu tô lendo. A visão às margens do rio Eufrate. As visões que Daniel teve no rio Eufrate, ó. No terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel. Julgo o nome era
Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. É o que vai vir agora, um grande conflito, né? O povo de Deus contra o reino das trevas. Vai ser um confronto terrível, né? Ó, e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Você está vendo? Daniel, ele tinha entendimento da palavra, ele ainda tinha entendimento da visão. Glória a Deus, né? Deus é um Deus maravilhoso, né? Glória a Deus. Naquele dia, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Você está vendo? Daniel teve a visão e Daniel ficou triste por 3 semanas. Por causa de quê? Por causa do que ia ser imposto. Presta atenção. Vocês também, do mesmo jeito que vocês fazem. E começam a clamar ao Senhor. Naquele dia, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Olha lá o período, né? Olha lá o período. É 1000 e não sei quantos, né? Dias, né? Então. Manjar desejável, não comi. Então, se você está vendo, já vai começar a peleja dele. Os manjar desejável, as comidas desejáveis, ele não comeu, ele deixou de lado. Ó, manjar desejável, não comi, nem carne, nem vinho entravam na minha boca. Você está vendo? Ele começou a recusar, Daniel começou a recusar, ele se entristeceu e ele começou a abrir o que? Um jejum. Na boca dele não entrava os manjares, que são o que? Comidas, né? Comidas o que? Agradável, ele não, e nem carne. Aconselho a vocês fazerem a mesma coisa para que vocês suportem. Não comi nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com ungito, até que se cumpriram as 3 semanas. Glória a Deus, glória a Deus. Dá vontade até de chorar, né? Glória a Deus. E no dia seguinte, e quando... Glória a Deus, é porque... a mesma coisa que Daniel passou, vocês vão passar. Glória a Deus, né? Até que se cumprisse as 3 semanas. E no dia seguinte, e quando do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Eufrates. Não, peraí, como é o nome do rio? O grande rio Idequel. Homem Edequel. E levantei os meus olhos e vi. Levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, oh glória, e os seus lombos cingidos com ouro fino, de Ufraz. Pode ter certeza, né? Glória a Deus, ó. E o seu corpo era como turquesa, e seu rosto parecia um relâmpago, relâmpago. Os seus olhos como chamas de fogo, os seus cabelos e os
seus cabelos, e os seus braços, não, mas, e os seus braços, seus cabelos não, e os seus braços, e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de muitas de uma multidão. Glória a Deus. Você está vendo aqui Daniel, né? Ele pode ter certeza que ele viu foi o Senhor mesmo, porque no livro do Apocalipse os mesmos detalhes que Daniel viu aqui é os mesmos detalhes que João viu lá no livro do Apocalipse. As roupas dele, né? Os pés, né? Glória a Deus. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Glória a Deus. Os homens que estavam comigo não a viram. Com todo caiu sobre ele um grande tremor e fugiram. Então, eles não viram a visão que Daniel viu, mas eles sentiram a presença dele, porque eles caíram. Você está vendo o versículo que está dizendo? Eles caíram. Ó, deixa eu repetir para vocês, ó. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não havia. Com todo caiu sobre ele um grande temor e fugiram, esconderam-se. Então, eles não viram, mas eles não viram, mas eles sentiram. Eles não viram, mas eles sentiram, né? E eles o quê? Eles, ó. Contudo, caíram sobre eles um grande temor e fugiram. Olha, caiu sobre eles um grande um grande temor e fugiram, esconderam-se. Então, deixaram ele sozinho, né? Glória a Deus. Fiquei, pois eu só a contemplar esta grande visão e não fiquei. Glória a Deus. Fiquei, eu vou repetir do início, o versículo 8. Fiquei, pois eu só a contemplar esta grande visão e não ficou força em mim. Glória a Deus. Daniel podia ter certeza que ele estava fraco, né? Por quê? Por causa do que ele viu, né? Glória a Deus. Transmudou-se o seu respecto. Transmudou-se o meu semblante. Transmudou-se o meu semblante. Então, com certeza, né, ele ficou branquinho, né? Em corrupção e não tive força alguma. Então, assim, eu posso ter certeza que ele mudou, glória a Deus, porque aqui tá dizendo que transfigurou, ó. Transmudou-se o meu
o semblante dele mudou, né? Glória a Deus. Em corrupção, é a mesma coisa que foi Daniel, acho que não foi Daniel, não, foi, não sei, eu não sei qual foi o livro lá no Novo Testamento que tá falando, é que eu não tô sabendo qual é a pessoa que tá falando sobre isso, né? Sobre eu não sei se é João, pois ainda que tava falando sobre o que? Sobre a ressurreição e a transfiguração do corpo das pessoas. Ó, ele, acho que foi a mesma coisa que aconteceu com ele, porque, ó, transmudou-se o meu semblante, o semblante dele mudou em corrupção e não tive força alguma. Então, se ele ficou fraquinho, né? Glória a Deus. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. Então, ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o seu caí sobre o meu rosto no profundo. Glória a Deus, não tô conseguindo. O meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. Para você ver, né? Como a glória, o resplendor do Senhor. Olha o que foi que aconteceu com ele, com Daniel. Assim que ele viu, né? Ele mudou o semblante dele e ele foi o quê? Ele caiu no sono profundo, né? Glória a Deus, ó. Ó, num profundo sono, com o meu rosto em terra. Então ele, né? Glória a Deus. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Então, ele ficou deitado no chão, né? Então, você pode ter certeza que ele desmaiou, glória a Deus. Mas na hora que o Senhor tocou nele, ele se despertou. Aí ele fez o que? Ele ficou de joelho com as mãos, né? Mas preste atenção, para você ver como a glória do Senhor, nós, ser humano, nós não suportamos. Talvez, assim, muito longe, um pouquinho, né? O Senhor nunca me mostrou a face dele toda. Ele só me mostra por pouquinho de detalhe. Então, assim, aí o que foi que o sonho que o Senhor, que eu contei pra vocês já esse sonho, que o Senhor apareceu pra mim voando, ele só me mostrou um pouquinho da testa dele, né, e aqui o olho dele, e uma parte do cabelo dele branco como lã, branco o cabelo dele, e as vestes dele assim, que eu vi assim, inteirinha, né, agora o que ele me tampa é o rosto, mas assim, ele me mostrou, como eu falei pra vocês, ele me mostrou o olho dele, a testa dele, o olho dele, que ele olhou assim pra mim só com um olho. Ele olhou com os dois, né? Mas ele tampou. Ele me permitiu eu ver só o quê? Um olho dele e a testa dele e o cabelo dele. Entendeu? E ele olhou assim pra mim. Nessa hora eu temi o Senhor. E até a cor dos olhos dele tava diferente. A nossa cor dos nossos olhos é o quê? É toda... Como é que eu quero dizer? Meu Deus. Eu vou soltar esse sonho pra vocês, porque eu me lembrei, né? Eu vou soltar pra vocês. A cor do nosso olho aqui é duas cores, né? O branco e o pretinho do meio, né? Então, assim, a cor dele, do olho dele, como Deus, ele é só uma cor só. É todo azul. Todo azul, um azulzinho claro, uma coisa mais linda do mundo. O olho do Senhor. Ele como Deus, né? Ali eu tenho certeza que ele estava como Deus. Entendeu? Ele é lindo. E o cabelo dele, branco como a lã, é muito maravilhoso, nosso Deus, né? E as vestes dele, resplandecente, não dá pra ver nada. Então, Deus é muito lindo, glória a Deus. Pense num Deus lindo, é o nosso Deus. Muito lindo, glória a Deus. E é um privilégio eu ter conhecido o meu Senhor aqui na terra e eu não ter sido tirada, né? Glória a Deus. Mas foi um pouquinho, mas é um privilégio. Para mim é um privilégio, para mim é uma honra. Ó, Deus é um Deus muito maravilhoso, né? Eu vou soltar esse sonho pra vocês no finalzinho do vídeo, tá bom? Glória a Deus. Bora pra cá, pra me terminar aqui, ó.
e me disse: Daniel, homem muito amado, entendes as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés. O Daniel era um homem muito amado. Você está vendo que foi que o nosso Senhor abre a boca e disse: porque a ti vou enviado e falando ele comigo esta palavra, levantei-me. Ora, mandado por ele, tem que levantar, né? Tremendo. Então, o Daniel ainda estava muito, né? Então, ele estava tremendo. Mas ele levantou, né? Porque o Senhor mandou ele levantar, ele levantou. Por quê? Porque o Senhor mandou ele levantar, mas o Senhor viu que ele estava sem, e o Senhor ajudou. Presta atenção no que, é que o Senhor vai dizer, o que é que vai acontecer mais aqui adiante, ó. Levanta-te, e falando ele comigo esta palavra, levantei-me, tremendo. Ele se levantou tremendo, né? Glória a Deus. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e se humilhar-te perante o teu Deus. Glória a Deus, é muito maravilhoso quando a gente se humilha perante ele, é maravilhoso. São ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Porém, o príncipe deste reino da Pérsia me resistiu 21 dias e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, para a visão ainda para muitos dias. Então, a visão que ele teve era para muitos dias. A visão que foi dada a ele é para muitos dias, né? Então, e ele veio para o quê? Para explicar. E o que foi o inimigo sabe dos planos do Senhor. O inimigo sabe. Por quê? Porque nós oramos. E ele sabe. E ele que ele está ciente. Ele está ciente e ele se intromete. Por isso que eu digo a vocês, quando eu abro a boca que eu digo a vocês, olha, a guerra espiritual travada nos ares por causa de nós, por causa da igreja do Senhor. Muitas pessoas não acreditam. Mas olha, Daniel, quando começou a conversar com o Senhor, foi travada uma batalha, porque o Senhor ouviu e o Senhor enviou. No momento que ele estava, no mesmo dia que o Senhor ouviu, o Senhor mandou. Mas o que? Foi 21 dias de batalha nos ares, para que o anjo descesse para vir falar. Foi precisa a interferência do anjo Miguel. Do anjo Miguel? Deixa eu ver se é o anjo Miguel. É anjo Miguel. Foi precisa a interferência do anjo Miguel para poder o quê? Continuar. O que o anjo foi determinado pelo Senhor para fazer. Entendeu? Por isso que eu digo a vocês. A gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado porque a gente não vê, mas tem batalha. Tem batalha. Tem batalha, é batalha feroz. Entendeu?
E falando ele comigo esta palavra, abaixou-se o meu rosto. Abaixei o meu rosto para a terra e emordecido, emordeci, e eis que alguém semelhante ao Filho do Homem tocou-me os lábios Então abri a minha boca e falei, dizendo: aquele que está em pé diante de mim, Senhor meu, glória a Deus, por causa da visão, sobreviveram-me dores. Por causa da visão que ele teve, veio o que? A ele, dores, né? Deixa eu ler novamente. Glória a Deus. Senhor meu, ele falou, né? Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores. Por causa da visão que ele teve, ele sentiu dores, né? E não me fiquei força alguma. Então, por causa da visão que ele teve, ele sentiu dores, né? E não ficou força nenhuma nele. Como, pois, pôde o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Então, ele estava até sem força para falar com Deus, né? Glória a Deus. Porque quando a minha deste, agora não resta força em mim, e nem fôlego, glória a Deus. Ficou em mim, glória a Deus. Então, nem ficou força nele, nem tampouco fôlego, né? Glória a Deus. E aquele que tinha aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. Glória a Deus. Quando o Senhor tocou nele, o Senhor fortaleceu ele. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Onde foi que eu parei, meu Deus? Eu fiquei tão alegre. Eu não sei mais não onde foi que eu parei o versículo. Tá aqui, parei aqui. No 18, então, quando o Senhor tocou nele, ele estava sem força nenhuma, ainda estava sem fôlego. E quando o Senhor tocou nele, ele voltou novamente. E disse: não tema, homem muito amado. O Senhor repetiu 2 vezes essa palavra aqui, homem amado, vocês viram? Paz seja contigo. Anima-te, assim, anima-te, sim, animar-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido, glória a Deus, e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste, glória a Deus. Glória a Deus, eu acho maravilhoso as coisas do meu Senhor, glória a Deus. Então, se o Senhor confrontou ele, né? Glória a Deus, é muito maravilhoso. E ele disse: sabes, porque eu vim a ti. Então, quem veio a ele mesmo foi o Senhor, né? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe o príncipe dos persas. Então saiu eu, eis que virá o príncipe da Grécia,
Dá para entender também aqui, né, que existe príncipe nos ares celestiais, mas são príncipes porque que eles empatam os agir do Senhor. Precisa anjos, guerrilheiros vir para poder o que? Batalhar por nós. Por isso que eu digo a vocês, a nossa vida é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus no controle de tudo. Mas eu te declarei o que está escrito no livro da verdade. Nessa luta, ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Então, o Miguel é o quê? O Miguel é nosso. Miguel é o quê? Vosso príncipe. Então, o Senhor que tá numa peleja, e não tinha ninguém que animasse ele, só o quê? Só o Senhor mesmo, só o Miguel mesmo, né? Miguel é o que? O que tá sempre no lado do Senhor, Miguel é o que tá sempre ali, né? Glória a Deus. Esse versículo aqui eu já me entristeci com ele, mas eu te declarei o que está escrito no livro da verdade. No livro da verdade é no livro do sacrifício do Senhor. Nesta luta, ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel. Contra aqueles, senão Miguel, o vosso príncipe. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Encerrei para vocês por aqui, tá bom? Quem apareceu para ele aqui foi o Senhor, porque aqui no versículo, né, tava falando aqui qual é o versículo, aparência de um homem tocou-me, então era o Senhor, outra vez, e fortaleceu-me, então foi o Senhor que tocou nele. E o Senhor estava aqui conversando com ele. É porque eu tô entendendo muitas coisas desse versículo, tá me dando vontade de chorar. Mas entrego pra vocês, né? Medita nos versículos, pega Daniel 10, começando do versículo 1, vai até o versículo 21. Glória a Deus, nós não podemos deixar o Senhor nessa guerra só. Nós não podemos deixar o Senhor nessa guerra só. Nós temos que estar do lado dele. O Senhor está batalhando por nós nos ares, mas nós estamos batalhando por ele, pelo reino dele aqui na face da terra. Nós não podemos deixar o Senhor só de maneira nenhuma. Entendeu? Eu entendi esse versículo. Eu entendi várias coisas da Santa Escritura e me doeu. O único que nos fortalece, quem fortalece o Senhor? Aqui ele disse que só Miguel. Essa luta aqui, ó, ele deixou bem explicado aqui, ó. Nesta luta, ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, o vosso príncipe. Glória a Deus. Vocês veem que Miguel é o príncipe do Senhor, né? Que é o príncipe do Senhor, não, o Miguel é o príncipe do povo de Israel, cujo quando glória a Deus, minha vontade é grande, me dá de chorar, quando o Silvio Santos saiu da terra, quando eu vi, né, quando o Silvio Santos saiu da terra, o anjo Miguel apareceu para mim, e eu vi o anjo Miguel é diferente dos outros anjos, e ele apareceu, né, levando o Silvio Santos. Então, se ele é o único que conforta o Senhor, essa batalha que o Senhor vai travar agora, no dia que o Senhor vir para a terra para pegar o reino dele. Quantas pessoas estão aqui na face da terra pode fazer alguma coisa, enfrentar o inimigo do Senhor, e cujas essas pessoas estão recuando.
recuando, fazendo de ouvido de mercador, fazendo que não está sendo com eles, então, deixando o nosso Senhor sozinho. Por isso que aqui também nesse versículo eu entendi, a minha vontade de chorar foi grande, ainda é grande, entendeu? Sem dizer também outra parte dessa escritura que eu peguei, que o Senhor disse também as mesmas coisas. Deixa eu ler pra vocês, ó. Dói as coisas que o Senhor passa, dói. Tá mesmo em cima. Ó, o meu coração se agita, horror, apavora-me à noite, eu vou repetir novamente. O meu coração se agita, horror, apavora-me à noite, que desejava se me tornou em temor. Então, o Senhor está temendo de vir buscar o quê? O reino dele na face da terra. Porque vocês viram lá? Ele veio só para mandar uma mensagem. Ele veio, o anjo foi impedido. Porque pelo príncipe da Pérsia, né? Lutou 21 dias, entendeu? Então, por isso que eu digo a vocês, a guerra do Senhor é grande. Ela é grande. Ela é grande, mas maior é o nosso Senhor. Maior é o nosso Senhor. A luz que habita nele, ela é grande, a luz do nosso Senhor. Põe-se, ó, deixa eu repetir o resto, eu vou repetir esse versículo, nem que eu chore, mas vou repetir, ó. O meu coração se agita, horror, apavora-me à noite, que desejava se me tornou em temor. Põe-se à mesa, estão de atalaia, comes e bebe. Levantai vós, o Senhor está mandando nós se levantar e começar a pregar o escudo. Levanta a voz, pastores, levanta a voz que quer fazer alguma coisa pelo reino do Senhor, agradecer o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Põe-se à mesa, estão de atalaia, comes e bebe. Levantai vós, príncipe, e pregai o escudo. O escudo é a palavra do Senhor. Está na hora da igreja do Senhor se alertar e começar a pregar o evangelho. Cristo está voltando. E a peleja do Senhor, ela é grande. Porque assim me disse o Senhor, vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que viu. Então, essa sentinela, que é para ela falar o que ela viu. Então, eu tô falando o que eu vejo, eu solto no meu sonho, eu solto dentro das igrejas, né? Mas o que é que eu peço a vocês? Compartilha a palavra do Senhor, compartilha. Enquanto eu estiver na terra, o Senhor não está só. Estarei. Eu sei que o inimigo, ele tá com ódio medando de mim. Por quê? Porque eu tô batalhando junto com o Senhor. E o inimigo tentou muitas vezes me parar. Por quê? Porque a batalha do Senhor, ela é grande. As pessoas, tem pessoas que não enxergam, não reconhecem o que o Senhor faz por nós. Mas a gente tem que reconhecer. Começa a orar, te consagrar ao Senhor. Tira dos teus olhos essa venda. Tira dos teus ouvidos para tu aprender a escutar a voz do nosso Senhor. Eu sei que a batalha ela é terrível aqui na face da terra. É porque ninguém vê. Mas se a gente vê, se a gente ficava horrorizada, entendeu? Mas o que? Nós assim mesmo, na fé, nós temos que usar os nossos escudos. Nós temos mesmo que pregar a palavra de Deus e chamar vocês ao arrependimento, chamar vocês para que vocês renunciem. Porque a palavra do Senhor, o Senhor morreu, foi pelos pecadores. O Senhor morreu lá na cruz do Calvário. Não foi pelas pessoas que estão dentro das igrejas de braços cruzados, não. Ela morreu pelos pecadores. Nós temos o quê? Nós aceitamos Jesus, estamos caminhando com o Senhor, agora nós temos o quê? Ir atrás daquelas pessoas. Salvação não é só para mim, não é só para os meus irmãos, não. O Senhor quer atingir aqueles pecadores, para que eles se arrependam, eles se voltem para o Senhor. O Senhor morreu por nós, para que nós o quê? Nós pegássemos a nossa salvação, e a nossa salvação nós desse fruto. O que adianta eu colher a minha salvação e eu querer só para mim? E o fruto que eu tenho que dar? Todos nós aceitamos Jesus, todos nós temos fruto para dar. Entendeu? Todos nós temos que a semente do Senhor dentro de nós. Todos nós poderemos soltar ela e dar muito fruto ao Senhor. Fazendo o quê? Prega na palavra do Senhor. E nós obedecendo. Porque se tu pisa em cima da palavra do Senhor, tu tá pisando em cima
pisando em cima das ordenanças do Senhor. Entendeu? Não pise em cima de nada que está escrito. Para que a palavra do Senhor, ela não venha te julgar. Tu leu aonde, Meire? Li Isaías 21. E o versículo 4, e o versículo 5 e o versículo 6. O Senhor falou que a noite que ele vem para nos buscar na terra é uma noite para ele, só que o que? Agita os pensamentos dele. Ele tá temendo, pelo que ele tá falando aqui, ó. A noite que desejava se me tornou em temor. Então, ele tá temendo de vir buscar nós na terra. Por quê? Mesmo mas Deus não é tão poderoso, grandioso, maravilhoso? É sim, com certeza. Disso eu não tenho nenhuma dúvida. Mas o quê? Quantas almas não vão cair nas garras do inimigo? O Senhor, ele é poderoso, ele é varão de guerra, ele tá conosco. Mas o quê? O Senhor está pedindo de nós que nós preguemos o Evangelho, para que essas pessoas, elas tenham chance, a oportunidade, a mesma chance que eu tive de aceitar a minha salvação, essas pessoas tenham. Quantas pessoas pelo meio do mundo que ainda precisa aceitar o sacrifício que Cristo fez por ela na cruz do Calvário, precisa confessar o Senhor como suficiente salvador da vida dela, precisa renunciar, morrer aquela velha pessoa e nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus. Quantas pessoas não tem dentro da casa do Senhor que precisa de renúncia? Precisa de renúncia, precisa... O Senhor conta com os companheiros dele. Cadê os companheiros dele? Por que vocês estão fazendo isso com o meu Senhor? Por que vocês estão virando as costas para ele? Essas ovelhas que estão dentro da casa do Senhor, que é para subir com ele, que elas vão para outro canto. Por isso que o Senhor está temendo esse dia. Por causa de quê? Quantas pessoas não estão dentro dos templos? Quantas pessoas não vão ser deixadas para trás? Por quê? Por causa dos companheiros. Por quê? Porque está faltando a atitude dos companheiros do Senhor para com as ovelhas do Senhor. Essas ovelhas não pertencem ao homem, pertencem ao Senhor. Doutrina elas, colocar no caminho onde devem andar. Entendeu? E os padres, com muitas ovelhas, tudo levando para o abismo. Por causa de quê, Nery? As idolatrias. A Bíblia condena idolatria. Por que os padres fazem isso? Por que eles conduzem as idolatrias às pessoas? Eu perguntei, ele disse que não, mas tá lá as imagens, reza não sei quantas Ave Maria, não é para fazer isso. Vocês estão conduzindo essas pessoas para onde vocês estão conduzindo? Para o reino do céu, que não é, porque lá no livro do Apocalipse fala, estão de fora do reino do céu os cães, os feiticeiros, os mentirosos, os que se prostituem, os homicidas. E o que mais? Os idolatras, os mentirosos, tudo fora do reino do céu. As pessoas que são idolatras, que estão dentro do tempo idolatrando as imagens, vocês acham que elas são do reino do céu? Não, lá no livro do Apocalipse não fala que estão no reino do céu, estão deserdadas do reino do céu. Por causa de quê? Por causa do que eu falei para vocês. A Bíblia é cheia de ordenância, cujo muitas pessoas pisam por cima. É o que eu tenho para dizer para vocês. O último versículo. Porque assim me disse o Senhor, vai, põe uma sentinela e ela que diga o que viu. Eu vi Jesus em cima das nuvens junto com os anjos. E eu falo para vocês, eu digo para vocês que eu vi Jesus no sonho do arrebatamento. Eu tive um sonho da visão que eu tive com o Senhor do arrebatamento, sonhei com Jesus. Igual ele foi crucificado, sonhei com Jesus nas redes sociais, mas eu pregando o evangelho para vocês. Eu sonhei com Jesus que ele vinha à minha defesa no cavalo. Eu sonhei de uma grande destruição. Todos os meus sonhos eu solto para vocês, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, vigiai, vigiai, Jesus está voltando. Esse foi o último versículo que eu soltei para vocês. O que eu vi, eu tô soltando, não tô guardando. Muitas pessoas, o Senhor também tá dando visão, e elas não estão guardando, elas estão abrindo a boca. Vocês estão ouvindo. Agora, vocês estão fazendo o ouvido de mercadores. Vocês estão fingindo que tá tudo normal, é assim mesmo. E então, mas o inimigo sabe que o Senhor tá voltando, sabe que o Senhor está às portas, porque é que o povo não se alerta e vê que o Senhor está voltando, que o Senhor está às portas. Povo do Senhor, igreja do Senhor, alerta. Renuncia. Pede perdão a quem tem que pedir, o Senhor está voltando, o Senhor está voltando. Vem por aí o primeiro ai. O primeiro ai, ele é terrível, vai vir por aí. O que está acontecendo se chega a ser o primeiro ai.
Tá vindo o primeiro ai, acorda vocês, povo evangélico, acorda, tá vindo o primeiro ai. Povo que não aceitou Jesus, aceita Jesus, tá vindo o primeiro ai. Vocês se alerta, tá vindo o primeiro ai sobre a terra. Vocês que aceitaram Jesus, que estão afastados, olha, Jesus está voltando, tá vindo o primeiro ai. É tempo de vocês se reconciliarem com o Senhor e vocês se voltarem para o seu Criador. Vocês que estão dentro da casa do Senhor, se reconciliem com o teu Criador. Se reconcilia, pede perdão para quem tem que pedir, se reconcilia com o teu Criador, volta a fazer a vontade do Senhor, para que quando chega o dia do ai, você seja retirado da terra e seja levado para o céu. Mas o que? Não passe pela grande tribulação, porque a grande tribulação ela já está toda armada. Ela está faltando só o quê? Ela se impor agora no meio da humanidade. Já está tudo preparado. Não precisa mais, não tem mais nada que se preparar. Tá faltando só o dia do Senhor vir e a hora. Tá faltando só o dia e a hora para acontecer o primeiro ai na vinda do Senhor, porque vai ser aberto o sexto selo. Acorda. Vem um juízo terrível sobre a humanidade. Vocês acordem. Tá vindo um juízo terrível sobre a humanidade. Arrependei-vos, arrependei-vos. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Arrependei-vos, o Senhor está voltando. Tá vindo o primeiro ai. É tempo de arrependimento, é tempo de transformação. Acordai vocês, povo evangélico, povo católico. Os pastores, olha como é que tá as ovelhas que tu tá conduzindo ao Senhor. Para que tu, quando tu comparecer perante ele, tu não seja o quê? Colocado de lado. Entendeu? Olha, um bom dia para vocês, que Deus abençoe o dia de vocês e que Deus abra os olhos de vocês para que vocês vejam o que está prestes a acontecer na face da terra. O sexto selo vai ser aberto, com ele vai vir um ai, um juízo terrível. Acordai, povo. O Senhor ama vocês. Por isso que o Senhor chama vocês ao arrependimento. Por que o Senhor chama nós o arrependimento? Porque o Senhor nos ama. Porque senão ele deixa nós perecer no próprio pecado da gente. Mas o Senhor chama nós o arrependimento. Fui.